a gente fala muito em salto quântico, né? A gente ouve muito isso, né, ser falado, né? Por isso que eu fiz questão de trazer você aqui para a gente falar sobre isso, né? E as pessoas às vezes falam assim, isso não vai acontecer comigo, isso não está muito longe da minha realidade, eu não mexo com física, né? Tem todos esses pensamentos, né? Eu queria que você esclarecesse já de cara para a gente aí o que é o salto quântico, né? O que tantas pessoas falam nisso. Vamos começar então dizendo o seguinte, a gente às vezes fala assim, as pessoas hoje estão começando a se interessar pela espiritualidade. Bom, não, eu discordo um pouco disso. Na verdade, o ser humano, a maioria das pessoas, elas têm um interesse numa conexão com algo maior. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem interesse em algo transcendental. É uma busca, né, por aquele vazio, por algo maior que o ser humano tem. O que acontece é que o nosso sistema, sabendo disso, que muitas pessoas buscam esse caminho, eles criaram prisões mentais para eles, dentro de correntes diferentes de religiões e espiritualidade, para que as pessoas ficassem submissas no processo. Né? Então, assim, quando a gente fala, as pessoas estão querendo olhar para a sua vida espiritual. Não, gente, são pouquíssimas pessoas que não têm conexão nenhuma com nada, que falam assim, que nunca pensaram em Deus, em natureza, em universo, em nada. Pouquíssimas. A grande maioria tem uma conexão, sim. Só que foi ensinado para elas que a conexão tem que passar por líderes religiosos, né? Ela tem que se submeter a certas regras, ela questionar essas regras seria um pecado, né? Então foi colocado dentro das pessoas um sentimento de submissão, que é uma maneira do sistema ter controle sobre você. O sistema controla você através das mídias, né, através das informações que solta até pela parte acadêmica universitária, porque não são pesquisas livres e soltas, você só consegue ali o financiamento para sua pesquisa se seguir os interesses, né, necessários ali, e também através das suas crenças, através de diferentes correntes de pensamento, diferentes correntes espirituais, diferentes correntes religiosas. Então, assim, as pessoas falam muito em salto quântico, ou em despertar, né? E aí a gente vê muita gente falando, eu despertei, ou eu dei um salto quântico. Gente, despertar é toda vez que você chegar à conclusão de que você está percebendo a realidade de uma maneira diferente da que você tinha antes. Você despertou, você não estava percebendo outras coisas, com relação a algumas coisas você estava dormindo, e de repente você passou a enxergar essas coisas. As pessoas consideram o despertar como se fosse uma coisa mágica, como se fosse um sair de uma igreja, né? Muita gente fala isso. Antes eu era evangélico e eu despertei e agora eu sou mais esotérico. É como se isso fosse um salto quântico. Nossa, a pessoa mudou a maneira dela enxergar as coisas. Mas eu conheço também uma pessoa que era esotérica e se tornou evangélico, e para ele isso foi um salto quântico. Porque ele mudou positivamente também a maneira dele enxergar as coisas, de acordo com como ele enxergava antes e como ele enxergava depois, né? Então, assim, a mudança na sua percepção da realidade de maneira construtiva faz com que você mude o seu olhar sobre você mesmo e como você se insere nessa realidade. Isso vai mudar a maneira que você percebe a sua realidade e vai mudar também a maneira com que você gera as frequências que criam e moldam o seu mundo. Então, o salto quântico nada mais é que você simplesmente ter uma mudança consciencial de uma maneira que você perceba a realidade de uma maneira mais profunda, mais construtiva, e que aquilo te leve para um patamar vibratório mais elevado, com sentimentos, né, mais elevados, com um pensamento, né, mais focado, mais direcionado. Então, é você ir aprofundando a sua percepção da realidade. E, ao mesmo tempo, isso vai impactando nas suas emoções, na sua maneira de enxergar as coisas e na sua própria vibração. Seu campo vibratório, ele passa a ficar diferente quando você percebe. Então, por que você falou, Otávio, que uma pessoa era de uma igreja, foi para o esotérico, deu um salto quântico, e o outro que era esotérico foi para a igreja e também deu um salto quântico, que ele fez o caminho contrário? Porque os dois que eu conheço foram dois casos de pessoas que se sentiam presas onde estavam, e que se sentiram mais livres e mais verdadeiras no caminho para onde foram.
Então a sensação de leveza no coração delas, sem a sensação de prisão, foi muito importante para eles crescerem na sua própria liberdade, na condução de suas próprias vidas, na experiência da vida aqui na Terra. Não é? Porque alguns podem falar, mas um está preso ainda em livros sagrados, e o outro está preso em linhas filosóficas, em conceitos também. Né? Então você pode se colocar prisioneiro do que você quiser, ou você pode usar essas bases para te libertar. Né? Porque se um cristão realmente ele vê lá como foram as atitudes de Cristo e ele aplicasse isso na vida dele, ele não teria preconceito com os outros, né? Ele não teria sentimentos negativos, ele teria um acolhimento com relação aos outros, um entendimento, teria uma paz interior, ele agiria com sabedoria de maneira a harmonizar o ambiente ao redor dele. Então, assim, o conhecimento ali é verdadeiro nesse sentido. O conhecimento crístico, aquilo que te faz trazer algo pleno no seu coração e transmitir essa vibração divina para aqueles que estão ao seu redor, aquilo é verdadeiro. O que acontece é a outra polaridade que se torna um problema quando você usa aquilo para manipular, usa aquilo para ter preconceito, usa aquilo para diminuir os outros, usa aquilo para julgar o caminho dos outros. Então, mas ali você não está sendo verdadeiramente, por exemplo, entre aspas, ali, cristão, nesse caso. Né? Você estaria utilizando as bases da religião que você professa, poderia ser qualquer outra também, o exemplo seria o mesmo, para tirar proveito próprio, para diminuir o outro, desarmonizar. Né? Então, assim, são duas polaridades, uma que vem pelo ego e a outra que vem da sua própria conexão com algo maior. Então, o seu salto quântico é quando você se liberta dessa parte mais egóica de querer achar que o seu caminho só que é o certo, o caminho de todo mundo está errado, né? E aí você consegue realmente se respeitar mais no seu próprio caminho, mas você percebe que ao mesmo tempo você passa a respeitar também os outros. Porque quando você percebe que quando as pessoas que desrespeitam muito os outros, elas também não se respeitam, podem observar. As pessoas que invadem demais o lugar dos outros são pessoas que também não respeitam o seu próprio lugar. Os donos da verdade, né? Exatamente. Então, e justamente às vezes aquela pessoa está fazendo tanto esforço para ser o que ela não é, para tentar se adequar a uma sociedade, e tão incomodado com tudo, ela vê o outro que parece que para ela está se esforçando menos, ela acha aquilo injusto, ela quer criticar o outro, o que o outro está fazendo. Mas por quê? Porque ela está tentando se adequar a alguém que ela não é também. Então, o esforço que ela faz para deixar de ser ela mesma, ela também quer que os outros façam. Né? E se todo mundo se convencesse para nesse caminho, seria um caos total. Porque ninguém consegue ser feliz não sendo ele mesmo, não é verdade? Então, o primeiro passo no seu salto quântico, no seu verdadeiro despertar, é você saber quem você é. É você gostar de ser você. É você se respeitar. É você saber o que você gosta de verdade. É você saber dizer não quando aquilo é um desrespeito para você. É você respeitar o seu quadrado. E assim você aprende também a respeitar o quadrado do outro. O que você falou é importante, né? Independe de religião, independe de alguns fatores. Pelo que eu entendi, depende muito da sua capacidade de percepção, do descondicionamento do pensamento, né? Quando você sai ali fora da caixinha, quando você muda a percepção, a visão de mundo sua, né? Quando você olha de uma outra esfera, né? De repente, eu não sei, mas pode ter acontecido algo ali que te fez pensar de uma outra forma. E quando você pensa de outra forma, você vê coerência, né? Porque às vezes tem muitas coisas que nos levam a caminhos, né, óbvios, mas que não fazem sentido para nós, né? Quantos de nós, né, fica questionando, às vezes você está naquela religião X, você fica questionando aquilo lá, mas será? De repente você mudou de religião, você teve uma outra ótica da vida, você teve uma outra ótica das coisas e começou a pensar diferente, né? Então você está tendo uma outra percepção, né? Está tendo uma outra ideia de como é o funcionamento da sua vida, né?
Então, que tudo começa no questionamento ali, né? Quando você questiona bastante as coisas e acaba olhando para aquilo que fazia muito sentido para você, que não faz mais, né? Não sei se é isso. A gente vive num mundo que ensinou a gente a meio que a terceirizar tudo, né? Desde criança. Então, a gente terceiriza tudo. Na nossa vida, até o nosso alimento, a gente não tem conexão nenhuma com a natureza, né? Para saber ali, para o seu engajamento, para ver aquele ciclo daquele alimento para chegar até você. Você vai no supermercado, pega ele na prateleira e coloca na sua geladeira, né? Então, assim, você ter falta de alimento significa ter uma greve de motorista de caminhão, os supermercados terem algum problema de abastecimento. A responsabilidade você terceiriza. A questão econômica do seu país, você terceiriza também para o governo, de uma certa maneira. E a sua religião também você aprende, de uma certa maneira, a terceirizar, porque as pessoas pedem as coisas para Deus, como Deus é que tivesse que te dar, agradecem a Ele, e quando dá errado, tem alguns ainda que põem a culpa no diabo, né? Então, assim, se fez uma grande besteira, se foi lá, foi pra farra, né? Foi pra boate à noite, saiu com 10 mulheres, você era casado, sua mulher descobriu, deu ruim, mas a culpa foi do demônio, né? Então, assim, foi ele que estragou a sua vida. Então, assim, existe esse automatismo mental de muitas pessoas da terceirização da responsabilidade. A culpa é do outro. Eu tô apertado esse mês que o meu chefe ainda não me deu o aumento, né? Sempre observe nas justificativas que as pessoas dão, sempre a responsabilidade ela vem de algo externo, né? Então, o passo que eu considero muito importante, independente da crença religiosa que você tenha, onde você esteja, seria você assumir a responsabilidade pelo seu caminho. É você trazer para você a responsabilidade do que te acontece. Porque, querendo ou não, é você que gera aquelas vibrações que vão se manifestar naquela realidade para você. Alguém roubou o seu carro, mas foi o Joãozinho que roubou. Não, mas peraí, você estava gerando uma perda de alguma coisa no seu campo vibratório. De alguma maneira, você já estava vibrando aquilo. O seu olhar sobre as coisas já estava numa certa escassez. Então, quando as coisas começam a acontecer ruins, a gente pensar assim, porque Deus está fazendo isso comigo, né? É porque fizeram uma macumba para mim, com certeza. Eu já pensei isso bastante, tá, gente, no passado. Não, sim. É normal. É diferente você pensar, peraí, o que eu tô fazendo que a minha vida estava toda certa e de repente ela virou de cabeça para baixo e as coisas começaram a dar errado? Que tipo de pensamento, sentimento ou movimento eu estou fazendo na minha vida? A partir de onde as coisas começaram a dar errado? Quando aconteceu o quê? Onde foi que o meu sentimento mudou? Onde foi que a minha vibração mudou? O que eu estava fazendo que estava dando certo antes e de repente mudou? Você consegue achar se você observar sempre? Onde foi que eu não escutei o meu coração? Pode observar algumas propostas que você recebe que seu coração fica apertado, que não é para você fazer de jeito nenhum, você vai lá e faz e dá muito errado. Você vai ver que você já sabia que não era para fazer aquilo. Já tinha uma sensação de algo ruim no ar, algo estranho. Então, assim, você decidiu escolher certos caminhos. Porque a minha mulher não presta. Mas para quem escolheu casar com aquela mulher? E depois que você descobriu que ela não presta, na sua concepção, quem escolheu se manter o seu relacionamento com ela? Os meus amigos não têm princípios. Mas peraí, quem escolheu esses amigos? Então, assim, tem sempre uma escolha. São escolhas que nós fazemos, né? Então, às vezes você começa a andar com pessoas que vão só para locais perigosos, vivem coisas perigosas, de repente acontece uma coisa, aquilo respinga em você. Eu atendi um rapaz uma vez, que ele começou a andar com pessoas de índole meio duvidosa, pegou carona com eles um dia e eles foram assaltar uma conveniência, ele estava dentro do carro, foi preso também. Não fez, né, não cometeu o roubo, no caso, mas ele se colocou naquela situação, né? Então, assim, a gente faz essas escolhas. A gente escolhe o emprego que a gente tem. A gente escolhe... se a gente for olhar, a gente escolhe até a família onde a gente vai nascer. Sim. Né? Então, a gente escolhe alguns caminhos que a gente pode trilhar. E dentro desses caminhos, a gente tem escolhas que a gente escolhe também. E em função do que a gente vibra emocionalmente, mentalmente das nossas atitudes, a gente passa a co-criar essas realidades ao nosso redor
que não deixam de ser escolhas, porque você escolhe o sentimento que você quer ter também. Quando algo ruim acontece na sua vida, você pode escolher ter um aprendizado com aquilo e saber, peraí, o que eu posso mudar aí para crescer com isso? Ou você pode ir se tornando cada vez mais amargo, mais azedo, botando a culpa nos outros, né? E aí você vai gerando um sentimento de vítima, você vai terceirizando a responsabilidade do caminho aí da sua vida. Então, o salto quântico, o primeiro passo para ele, ou para o seu verdadeiro despertar, ou o primeiro despertar, que eu diria, né? Porque na verdade a gente vai ter infinitos processos de despertar. Quem fala para mim assim, eu já despertei. Gente, eu olho, eu não sei nem o que dizer para a pessoa, porque como assim ela já despertou? Ela está aqui na Terra, numa condição humana ainda, sem usar a maior parte do cérebro dela, sem saber nada de nada, sem ter controle sobre a própria energia, não conseguir alcançar nem as outras dimensões e tá dizendo que já é desperta. Não, gente, então, se é esse o caso, tá na hora de você despertar do seu despertar. Porque no seu primeiro despertar você ainda continua dormindo e precisa acordar de novo, e depois você vai ter que acordar de novo, e acordar de novo, e acordar de novo. Então, é uma sequência de despertar, né? Você vai despertar sempre e é uma sequência de saltos quânticos, mas que começam sempre por você trazer a responsabilidade do seu caminho para você mesmo. O primeiro passo é você se sentir mestre do seu próprio destino. É você acreditar na sua capacidade. Mesmo o pessoal que gosta de um guruzinho, sabe? Peraí, eu vou ali olhar nas cartas do tarólogo ali se eu namoro com a fulana ou com a beltrana. Eu vou conversar com o paranormal para ele me dizer se eu devo pegar esse emprego ou aquele. Quando você diz que você está num processo seu de despertar ou de desenvolvimento, mas que toda escolha na sua vida você também terceiriza, você está dizendo para o seu universo que você não acredita no seu potencial. Porque se você é um Deus em potencial, porque você tem uma energia divina dentro de você, você é um Deus em desenvolvimento. Deus não fica pedindo conselho para os outros o tempo inteiro. Ele define para onde a coisa vai se manifestar e ela se manifesta. E assim deveria ser o nosso treinamento nesse caminho de conexão com a centelha divina. A gente aprender a manifestar as coisas conscientemente, de uma maneira que seja construtiva para a gente e para os que estão ao nosso redor. Mas se a gente fica pedindo para os outros fazer tudo para a gente ou nos responder as coisas o tempo inteiro, a gente vai estar manifestando a falta de crença na gente mesmo ou no nosso próprio potencial. E aí a gente vai estar seguindo, pode falar que é desperto, pode falar que é o que for. Na verdade, você não acredita em você.